Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para o nosso curso de atualização em psicopatologia e hoje eu vou me apresentar o curso e a gente já vai iniciar a nossa primeira aula sobre depressão. Então, muito prazer. Meu nome é Gabriela, eu sou médica pela Universidade José do Rosário Velano, sou pós-graduada em psiquiatria pelo Albert Einstein e também sou pós-graduada em dependência química pela FAMART. O meu Instagram é esse arroba que vocês estão vendo aí na tela. Fiquem à vontade se quiserem me seguir. Lá tem um monte de informação também bem legal, bem interessante. E vamos começar. Então, a gente começa pelo que é a psicopatologia, né? A psicopatologia, então, ela pode ser definida como um conjunto de conhecimentos referentes ao adoecimento mental do ser humano. E ao se estudar essa psicopatologia, a gente não pode julgar moralmente aquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está ouvindo e aquilo que a gente está vendo. A gente simplesmente observa, identifica e procura compreender os elementos daquele transtorno mental. Então, a gente coloca todos os sintomas, né, o contexto daquele paciente numa caixinha e tenta encaixar essa caixinha em alguma patologia para que a gente possa iniciar um tratamento efetivo. A gente tem também que rejeitar e tirar, limpar a nossa mente de todo dogma, verdade intocável que a gente tenha, seja ela religiosa, filosófica, psicológica ou biológica, para que a gente consiga entender melhor aquele paciente sem julgamento e estabelecer uma relação empática com aquele ser humano, certo? E a gente tem que entender também que a psicopatologia ela está sempre sujeita constantemente a revisões, críticas, então nós temos que estar sempre estudando e nos atualizando sobre ela. O diagnóstico psiquiátrico, então, gente, ele faz toda a diferença, porque os tratamentos eles são completamente diferentes, tanto na medicina quanto na psicologia. A gente tratar um paciente com uma depressão unipolar e com uma depressão bipolar é completamente diferente. Por exemplo, na medicina, a gente não vai entrar com um antidepressivo para um paciente que tem uma depressão bipolar, porque a gente pode piorar aquela depressão bipolar. E na psicologia, um paciente bipolar, por exemplo, ele está ali numa depressão, mas a gente tem que identificar se lá para trás na história dele, ele teve um episódio de mania, um episódio de hipomania, para que na hora da gente conversar, né, de vocês conversarem com o médico, como vocês têm um maior vínculo, como vocês veem o paciente muito mais, têm uma aproximação muito maior com esse paciente, na hora de conversar com o médico, falar, olha, tanto tempo atrás o paciente teve um episódio assim, 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 que é caracterizado como um episódio maníaco, um episódio de hipomania, então muda totalmente, ajuda o médico também a fazer uma psicofarmacologia mais adequada, mais certeira para aquele paciente. Tá? E ajudar o próprio paciente a identificar a fase em que ele está, a identificar a gravidade daquela fase e o que ele vai fazer sobre aquilo. Se ele vai procurar um pronto atendimento, se ele vai procurar o médico dele, ou então se ele está bem, se ele está estável, manter aquela medicação, continuar com a psicoterapia, com aqueles hábitos que ele está tendo, certo? É muito diferente da gente tratar somente os sintomas, certo? Aqui no nosso curso, o que a gente vai usar como referência é o DSM-5, tá? Ele é um manual, então ele é uma linguagem em comum no mundo. Por exemplo, se nós conversarmos com médicos, psicólogos lá na Austrália, a gente vai ter essa linguagem em comum, vai falar sobre a nossa hipótese diagnóstica, sobre os sintomas, e aquele médico, aquele psicólogo vai entender, porque ele também segue o DSM-5. Tá? Os diagnósticos na psiquiatria e na psicologia, eles são mais descritivos do que explicativos. Então, a gente vai pegar aqueles sintomas, igual eu falei, vai tentar encaixar no que mais dá certo para esse conjunto de sintomas. E a gente não vai explicar os porquês, justamente porque tem 1 milhão de teorias dos porquês de cada transtorno mental,
certo? A hipótese diagnóstica, pelo menos, é essencial e é completamente diferente de tratar os sintomas, como eu já havia falado. Então, vamos lá. A depressão maior, a gente vai ter entre 16,5% e 18% na população de adultos em geral. Bastante, né? 3% em adolescentes e 1% em crianças, sendo que é muito subdiagnosticado, principalmente pela psicofobia. Então, cerca de 50% das pessoas estão sem diagnóstico, mas têm o transtorno mental. A hereditariedade de 40% a 50%, então é muito importante o fator genético no caso da depressão. É 2 vezes mais comum em mulheres, principalmente pelo contexto em que a mulher está inserida, pela sobrecarga que essa mulher carrega ainda nos dias atuais, né? E a depressão, ela independe da idade, da etnia e da condição social do paciente. Porém, existem estudos que mostram maiores índices de depressão em países e locais de extrema pobreza. Então vamos lá. Esses aqui vão ser os nossos sintomas baseados no nosso manual, que é o DSM-5. Então, primeiro, humor deprimido e ou anedonia, eles são essenciais para o diagnóstico. Então, se o paciente não tem humor deprimido, nem a anedonia, a gente nem precisa seguir a nossa anamnese pensando numa depressão. A gente vai pensar num outro transtorno mental, tá? Então, o humor deprimido, a maior parte do dia, durante quase todos os dias, e ou a anedonia, que é a redução do interesse, do prazer em fazer as coisas que antes gostava. O paciente vai chegar e vai contar, doutora, antes eu gostava muito de sair, de andar de bicicleta, de ir na academia, eu tinha muito interesse em fazer cursos, hoje eu não quero fazer mais nada, não tenho mais energia, não tenho mais vontade de fazer nada. Isso, anedonia. Os sintomas cognitivos, né, que são sintomas do pensamento. Então, o paciente ele vai ter um sentimento de culpa, de pessimismo, uma redução da capacidade de concentração, foco, memória, uma dificuldade em tomar decisões. Então, aquele paciente ele procrastina, ele vai ter um pensamento, desejo de morte, que é uma solução permanente para um problema temporário, né? Os sintomas neurovegetativos, os sintomas neurovegetativos, que são alterações do sono, para mais ou para menos, aquele paciente que dorme 4, 5 horas, fica cansado o restante do dia, porém não consegue retomar o sono. Ou aquele paciente que dorme 12, 14 horas e mesmo assim fala que aquele sono não foi reparador e se sente ainda cansado a maior parte do tempo. Alteração do apetite também para mais ou para menos, aquele paciente que come muito para procurar aquele prazer naquele momento, né, aquele prazer rápido, momento de alegria, ou aquele paciente que não consegue comer, tá? E alterações da psicomotricidade, o paciente ele fica ou lentificado ou agitado e também ele sente uma fadiga muito grande. Para a gente diagnosticar o transtorno depressivo maior, ele vai ter que ter pelo menos 5 dos 9 sintomas citados no slide anterior, sendo pelo menos um deles, como eu já havia falado, humor deprimido ou anedonia, certo? Então, 5 desses 9 sintomas, sendo um deles pelo menos humor deprimido ou anedonia. E os sintomas eles devem estar presentes por pelo menos 2 semanas, tá? Não é tanto tempo assim, mas também não é aquele paciente que chega pra gente, por exemplo, 4 dias depois de perder um ente querido, ou 4 dias, 5 dias, 1 semana depois de ter sofrido um acidente muito grave e ter tomado um susto muito grande. Enfim, a gente tem que aguardar aí essas 2 semanas para ver se isso é um transtorno depressivo ou se é só uma reação a um evento que aconteceu. Exames complementares. A gente tem que ter em mente que nenhum exame detecta depressão. O diagnóstico é clínico através de uma boa anamnese. Então, o que é uma boa anamnese? Não é uma anamnese, uma conversa, uma consulta de 10, 15 minutos, porque não dá para a gente elaborar um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica e um tratamento efetivo nesse tempo. Então, é sentar, conversar, entender o contexto, entender os hábitos, quando aquilo começou, quais são os sintomas e elaborar junto com o paciente uma estratégia para
que esse paciente melhore. E então, por que a gente pede os exames? Para excluir causas orgânicas, que são causas que mimetizam os sintomas depressivos. Por exemplo, um hemograma, para a gente ver se o paciente ele tem anemia. TSH e T4 livre, que são alterações de tireoide, geralmente o hipotireoidismo, ele deixa o paciente mais lentificado, com sono, comendo bastante, mimetiza sintomas depressivos. A função hepática, né, porque as hepatopatias também podem causar letargia e anedonia. A glicemia, porque os diabéticos eles têm um risco aumentado de ter o transtorno depressivo maior. Vitamina D e vitamina B12, porque os baixos níveis também mimetizam os sintomas depressivos e dificultam a resposta ao tratamento, mesmo que nós já estejamos com um antidepressivo, com a mudança de hábitos de vida, com a psicoterapia. Se a gente não melhorar essas coisas também, vai dificultar a resposta daquele paciente ao tratamento. E a tomografia ou ressonância de crânio vão ser em casos mais específicos, tá? Em que o paciente tem alguns outros sintomas, que a gente possa pensar num possível AVC, numa neoplasia, em algumas lesões, enfim. Quais que são as especificações de gravidade pelo DSM-5 e qual que é o tratamento para cada grau de depressão? Então, a depressão leve é uma depressão que não incapacita o indivíduo, mas ela causa sofrimento. Todo sofrimento deve ser levado em consideração e deve ser tratado de alguma forma, mas geralmente a gente não entra com medicação para esse paciente. Ele é tratado com mudança de hábitos de vida e psicoterapia. A depressão moderada, ela já afeta parcialmente as funções daquele indivíduo. Então, ele falta alguns dias do trabalho, da academia, ele começa a se isolar, ele não sai mais tanto de casa, mas ele ainda consegue fazer as suas coisas na maior parte do tempo, né? E, geralmente, esse paciente é tratado como a depressão leve e, se necessário, se tiver ali faltando mais do trabalho do que deveria, né? Se tiver acarretando mais problemas para aquele paciente, ele estiver muito incomodado, a gente já entra também com medicação, tá? Tudo conversado com o paciente para ele entender e para ele estar presente ativamente também no tratamento dele, tá? Nunca sejam aquele profissional que fala assim, olha, você vai tomar esse remédio, tchau. Ou então, você vai ter que fazer a psicoterapia e a gente vai ficar aqui enfim, uma vez por semana e não falar os porquês e não fazer estratégias. Isso piora o vínculo médico-paciente, ou psicólogo-paciente, ou enfermeiro-paciente, enfim, e afasta aquele paciente da gente, porque ele não está ativo, ele não entende por que ele precisa fazer aquilo, tá? A depressão grave, ela já é incapacitante social e profissionalmente, então a gente já entra primeiro com medicação e psicoterapia, e depois as mudanças de hábitos de vida, porque aquele paciente ele não vai conseguir mudar os hábitos logo naquele momento, porque ele está alérgico, ele está letárgico, ele está ensimesmado, ele está só na cama, então ele não vai ter força, energia, sem a ajuda da medicação e da psicoterapia, para iniciar melhor os hábitos de vida, para começar a cozinhar, para beber mais água, para se matricular numa academia. Então, a gente faz essas coisas primeiro. É um paciente que, dependendo do grau, assim, da ideação suicida, do planejamento, se teve tentativas prévias, se não tem uma rede de apoio familiar importante, a gente pode pensar numa internação para esse paciente até que ele tenha alguma melhora para protegê-lo de fazer qualquer coisa relacionada a suicídio. E temos também a depressão grave com sintomas psicóticos, que o tratamento vai ser o mesmo, da mesma forma que a depressão grave sem sintomas psicóticos, mas a gente entraria aí provavelmente com um antipsicótico além do antidepressivo, e é um paciente que pode precisar mais ainda de internação, tá? Um risco de recorrência após o tratamento e o tempo de tratamento. Então, o paciente chegou para a gente, é o primeiro episódio depressivo dele, a gente trata com medicamento, psicoterapia, muda hábitos de vida, dá alta para esse paciente. A longo prazo, ele vai ter um risco de 50% de recorrência. Então, ainda assim, é um risco muito grande. O tratamento desse paciente, nesse primeiro episódio, ele deve durar de 6 meses a 1 ano. Eu gosto sempre de comparar
com a obesidade, por exemplo, tá? A obesidade é uma doença crônica e a gente pensa num paciente obeso que faz tratamento com medicação, tratamento com nutricionista, com psicólogo, mudou os hábitos de vida e conseguiu emagrecer. Passado um certo período de tempo, a gente dá alta para aquele paciente, porque ele já está bem de saúde, já perdeu o peso que ele deveria ter perdido e tá tudo bem. Porém, aquele paciente abandona a psicoterapia, aquele paciente volta aos maus hábitos, abandona o nutricionista, e ele tem o fator genético, ele tem os hábitos, maus hábitos, então ele vai muito provavelmente voltar à obesidade. Mesma coisa a depressão, tá? O segundo episódio depressivo, ele vai ter um risco de 70% de recorrência a longo prazo, já é um risco bem maior, e o tratamento desse segundo episódio depressivo, ele deve durar entre 1 e 2 anos. Eu sempre pego o tempo de tratamento maior, na grande maioria dos pacientes. No primeiro episódio depressivo, eu gosto de tratar durante 1 ano, e o segundo episódio depressivo durante 2 anos. Quando o paciente volta já no terceiro episódio depressivo, então já recaiu algumas vezes na depressão, o tratamento ele vai ser por tempo indeterminado ou por toda a vida, porque aquele paciente ele tem um risco de recorrência de 85% a longo prazo, é muita coisa, né? Então a gente vai manter aquele tratamento durante tempo determinado. Agora vamos falar sobre a distimia. A distimia nada mais é do que uma depressão leve e prolongada. Então, ao invés de 5 dos 9 sintomas, a distimia vai precisar de 3 dos 9 sintomas. E esses sintomas, eles não incapacitam o paciente. O paciente ele consegue trabalhar, se relacionar, ele consegue ter uma vida normal, digamos assim, porém ele tá ali mais com o humor mais rebaixado, não tem tanta vontade de fazer as coisas, tem aquele sentimento de culpa, fadiga, alteração do sono, apetite, enfim, 3 dos 9. E é de curso bem arrastado. Esse paciente ele precisa apresentar esses sintomas por um período de pelo menos 2 anos e não 2 semanas, como a depressão. Pode apresentar sim períodos sem sintomas, mas ele nunca esteve sem sintomas por mais de 2 meses. Os especificadores de distimia são distimia de início precoce, antes dos 21 anos, e de início tardio, após os 21 anos. Todo paciente que chega pra gente com humor deprimido, anedonia, a gente tem que levantar uma bandeirinha vermelha e pensar se não pode ser uma depressão bipolar, porque o tratamento ele muda completamente. Então a gente tem que sempre que pesquisar histórico familiar, então os sinais de alerta, história familiar de TAB em parentes de primeiro grau, curso e evolução de início precoce, então aquelas depressões que iniciam na criança ou no adolescente, depressões de alta recorrência, de maior gravidade, história de hospitalizações, início no puerpério. Início no puerpério, a gente pode pensar no blues puerperal, a gente pode pensar na depressão pós-parto, mas não pode deixar de pensar na depressão bipolar, tá? No transtorno bipolar. A resposta ao tratamento com antidepressivo. Então, se a gente entrar com antidepressivo num paciente que tem uma depressão bipolar, ele vai apresentar ou uma virada maníaca ou hipomania, piora da depressão, ou uma melhora rápida demais. Então, com 1 semana, 2 semanas, aquele paciente já melhora absurdamente, o que não é normal, porque os psicofármacos demoram mais tempo para fazer efeito, certo? Então, ficar mais espertos aí com o risco daquele paciente ser um bipolar. E a sintomatologia? É uma depressão mais agitada, com sintomas psicóticos, características mistas, por exemplo, humor deprimido, porém aumento de energia, excesso de irritabilidade, agressividade. Sim, o depressivo unipolar, ele tem irritabilidade, mas é uma irritabilidade mais interna, porque ele não tem aquela energia para externalizar aquela irritabilidade, para mostrar que ele está irritado. E agora uma pinceladinha nos psicofármacos para depressão. Então, a gente usa os antidepressivos. Inicialmente, a gente tenta, geralmente, com os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que eles costumam ter menos efeitos colaterais e menos interação medicamentosa, e são mais fáceis de tolerar.
tá? Então, quais são eles? A sertralina, a fluoxetina, o escitalopram e a paroxetina. Ah, o paciente está deprimido, então qual que é um deles? Não. Para cada paciente tem uma indicação de medicamento. Um paciente que ele tá dormindo muito, ele tá comendo muito, e tá muito deprimido, não consegue fazer nada, tá muito letárgico, tá muito anérgico. Então, a fluoxetina é uma boa pedida, porque a fluoxetina é uma molécula mais ativadora, ela vai deixar o paciente mais animado, ela vai reduzir o sono desse paciente, muitas vezes, vai diminuir o apetite desse paciente e vai animar um pouquinho mais. Agora, se já é um paciente que parou de comer, não consegue mais se alimentar, que não consegue dormir, tem uma insônia importante, a gente já pode pensar numa paroxetina, porque a paroxetina, ela dá sono, ela dá fome, e seria muito mais interessante para esse tipo de paciente, para esse tipo de depressão, tá? O escitalopram é uma droga mais nova, uma droga que tem menos interação ainda, e uma droga que não mexe muito com apetite, sono e libido. Os que mais alteram a libido, principalmente, é a fluoxetina e a paroxetina, certo? Os que a gente tem no SUS, geralmente, sertralina e a fluoxetina, né? Depende da rede, mas é o que a gente mais tem. E são os mais utilizados. Depois, nós temos os inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina. Eles ajudam também na dor crônica. Então, aquele paciente que tem uma enxaqueca crônica ou fibromialgia, a gente pensa muito nessas medicações, na venlafaxina, na desvenlafaxina, na duloxetina, tá? Os tricíclicos são medicações mais antigas, são indicados em quadros refratários e eles causam sonolência e aumento do apetite. Nós temos que tomar cuidado com cardiopatas, porque eles podem aumentar o intervalo QT no eletrocardiograma do paciente, fazendo com que esse paciente tenha arritmias. Então, geralmente, antes de entrar com um tricíclico, eu peço um eletrocardiograma para ver se está tudo bem e ficar mais segura de entrar com uma medicação dessa, tá? Então, amitriptilina, nortriptilina e clomipramina. Tá errado ali, não é cli, é clo. E os outros antidepressivos, bupropiona, mirtazapina e trazodona. A mirtazapina e a trazodona são muito usados para pacientes com insônia, porque eles dão bastante sono. A mirtazapina, ela dá bastante fome também, então ela é muito utilizada em pacientes idosos que quando eles deprimem, eles majoritariamente fazem mais aquela depressão em que eles têm insônia, em que eles têm redução importante do apetite e perda de peso. A mirtazapina é uma ótima pedida nesse caso. E a bupropiona, né, ela também, assim como a fluoxetina, é uma medicação mais ativadora, então ela dá mais ânimo, mais energia para aquele paciente. A gente gosta de usar em pacientes que estão mais letárgicos, mais na cama, né? E a bupropiona anima bastante. O uso da medicação. Então, a gente sempre inicia com doses mínimas efetivas ou até mesmo com subdoses para a gente fazer aumentos graduais e melhorar a tolerância aos efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais, a gente sempre avisa o paciente: olha, as primeiras 2 semanas podem ser mais complicadas, você pode ter náuseas, vômitos, diarreia, cefaleia, né, dor de cabeça, pode ter uma sensação de piora da ansiedade, de aumento da ansiedade ou de piora do humor deprimido, tá? Mas isso é normal, isso é a neuroadaptação, é o seu cérebro entendendo que tem uma droga chegando ali, então não pode parar de tomar, tem que ficar ali mais insistente naquelas semanas, pode tomar outras medicações para melhorar esses sintomas, mas não para de tomar. Por quê? Porque muitas vezes o paciente chega para nós médicos e fala assim: ah, eu não posso com esse escitalopram, porque o escitalopram, nossa, quase enlouqueci, minha ansiedade piorou, fez efeito contrário, fiquei com mais insônia, não conseguia comer, só vomitava. Mas quanto tempo você tomou? Ah, eu tomei só por 4 dias. Então, não significa que o escitalopram não fez efeito, significa que você não esperou os efeitos colaterais melhorarem. E o seu médico não te explicou que isso iria acontecer.
tá? Então, a psicoeducação é extremamente importante para esses pacientes que a gente inicia a medicação. O início de ação da medicação é de 10 a 15 dias, porém o efeito terapêutico efetivo se dá em 4 a 6 semanas. Então a gente tem que aguardar isso, tá? Para a gente pensar em trocar a medicação, a gente tem que esperar de 8 a 12 semanas, sendo que a gente já tentou a dose suficiente dessa medicação. Então, se a gente pode chegar até uma dose X, a gente chega até essa dose X nessas 8 e 12 semanas para a gente pensar em trocar o remédio.